Então não, né? Olha aí, com as críticas que eventualmente eu venho recebendo, e elas para mim não fazem total sentido, eu vou explicar por quê. Aliás, não fazem talvez até sentido nenhum, mas eu estou dizendo o seguinte. Bom, primeiro, se eventualmente estão dizendo que se houve algum deslize, na verdade eles estariam confirmando a média duração, né? Porque se eventualmente é curta duração, não tem nem por que falar, cometeu deslize. Eu não teria cometido nenhum. Porque se é curta duração, o meu raciocínio sobre média duração não faria sentido. Então não teria por que eventualmente receber crítica nenhuma, né? Então nem seria um tropeço, porque nem chegaria na média duração, em termos do prazo que eu havia calculado. Então não. Então não, vocês estão confirmando aí a média duração, né? De qualquer sorte, em relação à média duração, tudo que vocês estão falando não é exatamente verdade. Sim, vocês podem tentar fazer algum raciocínio em relação a dizer, em algum momento ele acreditou que eventualmente haveria ali a proteção suficiente. Sim, mas e quantas vezes eu não achei que haveria? Porque desde 2020 eu entendo que eventualmente o mínimo seria a média duração, eu achava que seria maior até. Eu não sei se eventualmente eu fiz algum raciocínio em relação à questão da longa, né? Mas eu não. Justamente, mas é que justamente como eu não tinha feito ali desde 2020 uma separação muito clara entre curta e média, para mim, mesmo a curta eventualmente não seria aceitável. Então eu não coloquei a curta duração como sendo uma exceção. A questão, a não ser que fosse realmente muito pouco, tipo, uma coisa que não chegasse nem a 4 pregações, né? E nem a 5. Se tivesse ali 5 pregações, eu acho que eu já não aceitaria. Depois, eventualmente, eu entendi que talvez esse prazo pudesse ser um pouco exagerado. E depende do momento, né? Porque, na verdade, eu acho que mesmo em 5 pregações eu não conseguiria. Mas aí por falta de coragem, não porque, de repente, descaracterizaria a responsabilidade. Né? Se bem que agora vocês estão confirmando o contrário, enfim. De qualquer forma, não, justamente. Eu já contabilizava e achava mais provável a média duração desde 2020. Então, veja só. Não só agora tem essa questão da média curta duração, mas também desde 2020 eu achava que na média duração eu seria. Não, nem que eu seria. Vamos dizer, eu estaria certo. E aconteceria muitos ataques a ponto de, sim, eu ser justificado a ponto de não precisar fazer pregação nenhuma por conta dessa questão temporal. Né? E pela questão da quantidade argumentativa. Justamente. Depois eu comecei um pouco a pensar diferente no sentido de pensar que, de repente, mesmo na média duração, em havendo alguma proteção, porque daí havia inclusive aquela questão de obediência a mandamentos, se de repente a obediência fosse grande. Não total, porque não tinha como, né? Mas se a obediência fosse grande, poderia haver proteção. Só que antes eu não fiz esse raciocínio, e mesmo depois, quando fiz esse raciocínio, eu não achava que seria protegido na média duração. Por conta da questão de pecado sucessivo e tudo mais. Depois fui vendo, não, de repente eu poderia ter um pouco mais de proteção e tal. Só que, justamente, eu não achei em todas as circunstâncias que mesmo com essa obediência semi-totalizante, vamos dizer assim, haveria grande nível de proteção espiritual. Então, quantas vezes, sabendo da questão de um pecado sucessivo, eu não acreditei que eventualmente, e mesmo desde 2022, mesmo depois da crítica, até porque eu já trabalhava com esse conceito de um pecado sucessivo, e mesmo nessa, já desde 2021 pelo menos, 2020, embora eu acho que 2020 eu trabalhava com isso também, mas talvez de uma maneira um pouco menos clara, mas em 2021 eu já trabalhava com isso. Então, assim, eu já achava que não haveria a proteção e que isso seria um problema para o ministério. Ou não haveria proteção, não é que não haveria proteção, não haveria proteção suficiente. E quantas vezes eu acreditei, muito antes de eventualmente achar que poderia estar errado, ou mesmo de tentar a questão de retorno ministerial, quantas vezes eu achei que eu não receberia justamente a proteção suficiente. Então vocês estão julgando no momento em que eu achei que haveria proteção. Mas e antes, na mesma circunstância que eu achei que não haveria? E foram várias vezes. Foi a maior parte do tempo, inclusive. E aí tá, 2022, quando eu faço a tentativa ministerial, eu volto nessa ideia. Porque daí eu vi na prática que talvez realmente não houvesse a proteção. Mesmo que de repente ali o meu comportamento não fosse exatamente, talvez,
semi-totalizante, mas eu vi que o semi-totalizante não seria tão diferente do comportamento que eu estava tendo naquele momento. Eu falei, se eu tô com tanto medo agora, o semi-totalizante também não vai ser tão diferente assim. Só que eu só descubro isso em 2022 de uma maneira mais comprovada, mas eu já achava isso antes. Eu já achava isso antes. Né? Então vocês cobram eventualmente por um eventual tropeço, mas e as outras vezes que eventualmente eu continuei acreditando nisso? Né? E foi praticamente, mais na verdade, né? Mas foi, se contabilizar 2022, foi o primeiro semestre inteiro, praticamente. Então quer dizer, eu acho, vocês estão contabilizando ali esse momento de achar que eventualmente haveria proteção, mas e as outras vezes que eu achei que eu não haveria, antes. Então assim, não tem muito a ver, né? Então, é, acho que fica essa complementação aí, né? Sobre a questão da média duração. Dizer que não faz sentido e dizer que pela crítica que vocês fizeram, a média duração foi confirmada, então.